Olá, tricolor! Grandes nomes aparecem no radar do Fluminense. Mas antes de te contar, se inscreva no canal e deixa aí nos comentários o que achou da atuação do Fluminense na noite de ontem. A Justiça negou nesta quarta uma ação movida por um grande benemérito do Vasco, que buscava a suspensão da permissão temporária do Maracanã concedida à dupla Flamengo e Fluminense. O desembargador José Roberto Portugal Compasso, da 5ª Câmara de Direito Público, argumentou em sua decisão que não enxerga risco de danos irreparáveis ao Maracanã no momento, mantendo assim o estádio sob a administração dos dois clubes. O Fluminense teve uma estreia na noite desta quarta, o zagueiro Felipe Andrade. Na primeira vez que jogou como profissional pelo Flu, o zagueiro cria de Xerém e capitão do time sub-20, foi improvisado como lateral esquerdo. Apesar de não ser da função, Felipe quebrou o galho já que o também improvisado Guga saiu machucado. O Fluminense não tinha nenhum lateral esquerdo no banco de reservas porque Marcelo foi cortado horas antes da partida, já que não se recuperou de uma gastroenterite viral. O próprio camisa 12 do Flu deu os parabéns ao garoto nas redes sociais. Com 21 anos, atuou em apenas um jogo na Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano, pois torceu o tornozelo. Não chegou a ser cortado, mas também não atuou mais na competição. Ele foi relacionado por Diniz para 2 partidas do Carioca, mas não entrou em campo. O Fluminense empatou por 1-1 com o Atlético Mineiro pela 11ª rodada do Brasileirão. O resultado manteve os tricolores fora do G4 do Brasileirão, com 18 pontos. Para piorar, a equipe não terá Fernando Diniz para os próximos jogos. O treinador foi expulso já no fim da partida e disparou contra a arbitragem após o apito final. Abre aspas. Em relação ao que aconteceu, teve a confusão do André e do Arana. O banco do Atlético Mineiro veio todo aqui no banco e ele resolveu com um cartão amarelo. Resolveu dessa forma. No lance do John Kennedy o banco do Fluminense levantou. O bandeirinha estava muito longe de mim e falou para me dar amarelo porque o banco todo levantou. Sendo que com o Atlético Mineiro, ele só aplicou às pessoas do banco. Agora ele está usando o argumento de que eu fiz a reclamação assintosa. Vamos ver o que ele vai colocar na súmula. Fecha aspas. Diniz recebeu um cartão amarelo e depois o vermelho de forma direta. Como estava pendurado, o técnico será ausência para o Fluminense nas próximas 2 rodadas, contra Bahia e São Paulo, respectivamente. Uma reviravolta nos planos de clube europeu pode colocar jogador vestindo a camisa do Fluminense. Fica comigo que eu já vou te explicar como isso deve acontecer. O meio-campista Jean Lucas pode estar próximo de um retorno para o futebol brasileiro e o Fluminense deve surgir como um dos interessados. Revelado pelo Flamengo e se destacando com o Santos, o meia logo foi vendido para o Mônaco, da França. Mas o clube do velho continente revelou recentemente que o jogador de 25 anos não faz parte dos planos do clube para a próxima temporada. O clube francês trabalha desde já com a ideia da saída do volante, especialmente por meio de uma venda. Um empréstimo não está totalmente descartado. No começo deste mês, o brasileiro teve uma negociação muito bem encaminhada com o Sporting. Os portugueses, no entanto, desistiram do acordo na casa dos 6 milhões de euros, visto que resolveram investir em outras posições. Desta forma, o jovem jogador poderia reforçar o Fluminense que vem tendo problemas de reposição, por conta do calendário pesado. A torcida que vem reclamando que o time conta apenas com os 11 titulares, vem pressionando a diretoria por contratações que sejam consideradas de peso. Desta forma, Jean Lucas poderia pintar como uma boa oportunidade de mercado, já que o jogador poderia jogar pelo menos uma temporada por empréstimo com opção de compra. O Fluminense vinha monitorando timidamente o volante Gustavo Cuéllar, de 30 anos, que pode ter o seu destino definido ainda nos próximos dias. Um atravessamento inesperado, no entanto, produziu uma reviravolta que pode deixar o jogador colombiano ainda mais distante do clube das Laranjeiras. Segundo a jornalista Raíza Simplício, do portal Gol, o volante que já era pretendido por Corinthians, Internacional e Vasco, além do Fluminense, agora ganha um novo interessado de peso. Trata-se do Al-Shabaab, da Arábia Saudita, que também demonstrou interesse no volante e já iniciou conversas com o Al-Hilal. A equipe em que o colombiano atua estaria disposta a liberá-lo para o rival do mesmo país.
Ainda de acordo com a fonte citada, o Crescente tem interesse em um atleta específico do atual elenco do Shabab, o que poderia facilitar o negócio. Dos brasileiros que pretendem cuejar, o Timão é o que tem a situação mais avançada, mas ainda assim não conseguiu chegar a um acerto oficial com os árabes. Na mira do tricolor. A diretoria do Fluminense tem se preocupado bastante com a atual situação do clube e pretende ir ao mercado se reforçar. As posições que precisam de atenção já foram definidas pela diretoria e agora o clube tem mirado quais jogadores investir. Após analisar vários nomes, o clube demonstrou interesse na contratação de um dos grandes destaques do futebol europeu. De acordo com informações divulgadas pelo jornal Futebol Y Progresso, o Fluminense busca um reforço de peso para reforçar a sua defesa nesta temporada. O jornal reporta que a equipe sonda a situação do lateral direito argentino Gonzalo Montiel, do Sevilha. Montiel tem sido especulado no futebol brasileiro nas últimas temporadas, e um dos interessados em seu futebol desta vez é o Fluminense. Apesar disso, nenhuma proposta oficial foi realizada pela equipe ainda e o interesse está na parte inicial. Além do Fluminense, é reportado que outras grandes equipes do futebol nacional estão observando o jogador e fizeram sondagens recentemente. Botafogo e Vasco observaram o jogador, mas assim como o Tricolor não realizaram proposta oficial. Montiel está com 26 anos e atua pelo Sevilha desde 2021, quando foi contratado junto ao River Plate, da Argentina. Desde então, soma 71 jogos disputados, com 2 gols marcados e outras 3 assistências fornecidas. Foi campeão da Europa League nesta última temporada. Além disso, o argentino soma uma boa trajetória pela seleção nacional, tendo convertido o último pênalti que garantiu o título da Copa do Mundo de 2022 aos hermanos. Cleison chegou a ficar muito perto de reforçar o Fluminense. Com as partes já tocando minutas de contrato, a diretoria tricolor recuou após a repercussão negativa na internet por conta de um caso de agressão a uma mulher quando o atacante ainda defendia o Cuiabá. O atleta foi absolvido. De acordo com o site Globo Esporte, Fernando Diniz tentou insistir pela manutenção do negócio, mas Mário Bittencourt vetou. Segundo o portal, o presidente foi quem bateu o martelo pela desistência, mesmo com o desejo do técnico em contar com o jogador de 28 anos. Após o Fluminense desistir da negociação, Cleison, de saída do VAR Nagasaki, encaminhou seu retorno ao Cuiabá. E aí, tricolor, deixa aí nos comentários qual jogador você gostaria de ver vestindo a camisa do Fluminense. A qualquer momento voltamos com mais notícias do time das Laranjeiras.